E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Redite. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu tô sumida esses dias desse canal porque eu tava viajando. Levei minhas crianças pra praia, fazia muito tempo que eu não ia pra praia mesmo. Acho que uns 4 anos. E eu queria ver a reação da minha bebê vendo o mar pela primeira vez. Foi muito bonito, muito incrível ver a felicidade, sabe, na cara dos nossos filhos. O meu mais velho amou, correu, brincou, tá parecendo um pimentão vermelho. Eu também tô um pouco vermelha. Eu queria ficar bem morena, né? Falei pro meu marido que ia ficar da cor dele. E não deu certo. Quero contar pra vocês uma coisa. Esses dias eu ando sonhando bastante, sabe? Sonhando em comprar uma casinha no campo. Não que eu tenha condições agora, mas é um sonho, né? Que eu pretendo realizar. E fazia muito tempo que eu não tenho sonho, sabe? Desde quando Deus levou minha filha, eu parei de sonhar. E agora, 3 anos depois, eu tô sonhando em comprar uma casinha no campo, sabe? Viver lá o resto dos meus dias com os meus outros filhos. Ai. É estranho, sabe? A vida. Quando eu perdi minha filha, eu passei muito tempo num vazio, sabe? Num eco, num caminho que eu pensei que não ia ter saída. Quando eu perdi minha filha, a minha caçulinha, que naquela época era minha caçula, eu tava grávida da bebê, tava grávida de 3 meses e na minha cabeça, gente, uma grávida no luto, eu não sei se vocês vão entender, mas eu espero que vocês pelo menos tenham um pouco de empatia. E na minha cabeça, Deus tinha me dado a bebê, porque ia retirar a minha mais velha, que é a minha Mariana. E eu não aceitava a bebê. Eu não queria, eu ficava brigando, eu nunca, sabe? Eu nunca acusei Deus ou falei por quê. Eu só simplesmente perguntava por que comigo? Se eu sou uma pessoa boa, se eu nunca fiz mal pra ninguém, por que que eu tive que perder minha filha? Tanta gente ruim nesse mundo que não merece ser paz, e por que logo eu? Que fazia de tudo, sabe? Que dava amor, carinho, atenção. Que fazia isso era o mínimo, né, gente? Que provinha e o meu marido, a gente fazia tudo que a minha filha queria. Por quê? E eu nunca obtive essa resposta. E acredito que Deus também nunca vai me responder, porque a gente não sabe, né? O que Deus quer, o que resta é aceitar. Eu mudei um pouco do foco, né, do vídeo, mas eu queria contar pra vocês que depois de 3 anos do meu luto, eu voltei a sonhar. Pois é, gente, eu voltei a sonhar e às vezes até eu me sinto culpada, sabe, por estar sonhando. Mas eu sei que se minha filha estivesse em casa, ela ia amar, ela estaria fazendo esse ano, ela ia fazer 8 anos de idade, já estaria uma moça. E eu sei que ela ia amar sonhar comigo, morar no campo comigo. Então, gente, por hoje é só. Ai, desculpa se eu fui muito chata na introdução. Eu só queria contar essas coisas pra vocês, porque agora eu tenho que falar de um assunto e eu quis falar disso, tá bom? Um beijo, até logo. Espero que vocês gostem do vídeo. E não se esqueçam de curtir e pá, tá, gente? Vamos e pá, que mudou a semana. Já é segunda-feira e vocês já podem começar a ir pá de graça, tá bom? Um beijo, um grande beijo no coração e até logo. Durante um levantamento geológico, resgatei um homem ferido chamado Zachariah Caldwell. Quando finalmente voltou a si, ele havia perdido a memória e acreditava que eu era sua esposa. 3 anos depois do nosso casamento, a memória dele voltou de repente, mas ele havia me esquecido completamente. O calor em seus olhos desapareceu, transformando-se em uma indiferença fria.
Está tentando me fazer sentir culpado, hein? Já lidei com muitos interesseiros como você. Só porque eu acidentalmente tirei a poeira de um presente de Yolanda Gomery, sua falecida namorada, ele perdeu completamente a paciência. Você é a razão da morte da Yoli. Não pense que estar grávida do meu filho vai te livrar da culpa. O dia dos finados está chegando. Suba até a montanha e reze pela alma dela. Você não vai voltar até realmente se arrepender. Ele ignorou meus pedidos e mandou os homens me arrastarem para aquela montanha abandonada naquela mesma noite. Quando ele voltou no dia seguinte, eu não passava de um monte de ossos. Enquanto limpava a casa, acidentalmente tirei o pó de um enfeite que Yolanda havia dado a Zachariah. Foi só isso que ele precisou para me empurrar direto para a piscina. Ele ficou na beirada, segurando o retrato de Yolanda, com os olhos frios como aço. Seu assistente, Landon Duskfield, ficou pálido como um lençol ao ver o sangue se espalhando pela água. Sr. Caldwell, a Sra. Caldwell está sangrando muito. Talvez devêssemos... Sua voz tremia, e as palavras se perdiam. Zachariah passou o dedo pela moldura da foto, impassível. Pare de exagerar. Um pouco de perda de sangue não vai matá-la. Se ela não aguenta um pouco de dor, como vai carregar meu filho? Ele fez uma pausa, o tom ficando ainda mais frio. Yoli morreu por causa dela. Já fui mais do que misericordioso. E o dia dos finados está chegando. Leve-a até a montanha. Ela precisa se redimir de verdade. Ele entrou, pegou o enfeite de cristal da mesa e o poliu delicadamente com um lenço branco, como se estivesse apagando alguma mancha invisível. De repente parou no meio do caminho, levou a mão ao peito e me lançou um olhar penetrante. Tirem-na da minha frente. Arrastem-na montanha acima e façam-na rezar por Yoli. A voz dele era gelada, nada parecida com a do homem que um dia me colocou em um pedestal. Eles me puxaram para fora da água gelada. Meu vestido grudava na pele, e o sangue escorria pelo meu cabelo e pelas roupas, deixando manchas escuras pelo caminho. Zachariah franziu a testa, cobrindo o nariz com nojo. Que nojo! Embalem-na e tirem-na daqui. Não deixem que suje a minha casa. Fiquei olhando para ele totalmente atônita. Parecia que um punho invisível apertava meu coração, me sufocando. Minha garganta se fechou. Eles me empurraram para uma caixa enorme e me carregaram montanha acima como se eu fosse um pacote qualquer. Zachariah não apareceu. Ele estava ocupado demais montando um memorial exagerado para Yolanda no dia dos finados. Chegou até a contratar um necromante para realizar rituais estranhos, tudo em uma tentativa desesperada de trazê-la de volta. O luto já o havia levado ao limite. No caminho, Landon sussurrou algumas palavras de conforto. Sra. Caldwell, aguente firme. O Sr. Caldwell não está em seu juízo perfeito agora. Você sabe que ele a ama, lá no fundo. Vou voltar e tentar falar com ele de novo. Eu prometo. Espiando pelas pequenas frestas da caixa, observei enquanto a noite caía. A floresta estava completamente silenciosa, exceto pelo farfalhar das folhas ao vento. Um arrepio percorreu minha espinha. Abracei-me com força, meus olhos vasculhando as sombras com medo. Então ouvi passos e o som de tecido se aproximando. Será que Landon tinha conseguido falar com ele? Zachariah estava ali para me levar para casa? Consegui me sentar na caixa entreaberta. E, de fato, era Zachariah. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava um homem de manto preto, Terence Howarth, o necromante. Ele carregava uma bola de cristal e uma varinha, murmurando feitiços enquanto caminhava. Zachariah segurava o retrato de Yolanda como se fosse uma relíquia sagrada. Pronto. Agarrem-na, ordenou Terence, apontando diretamente para mim. Os seguranças avançaram, imobilizando meu corpo fraco sem esforço. Terence se inclinou perto de Zachariah e sussurrou. É hora, Sr. Caldwell. Se aprendermos aqui entre essas pedras e deixarmos que ela absorva a energia do local até o dia dos finados passar, talvez possamos trazer a senhorita Gomery de volta. Não conseguia entender o resto, mas entendi o suficiente. Zachariah estava realmente planejando me sacrificar para trazer Yolanda de volta dos mortos? Lutei com tudo o que tinha. Furioso, Zachariah pisou com força na minha mão. O estalo horrível do osso fez uma dor lancinante atravessar meu corpo. Quase desmaiei. Você deve isso a Yoli. Aguente firme. Vai acabar logo. Fique parada. Um pedido desesperado escapou da minha garganta. Me solta, por favor. Não fui eu. O bebê já se foi. Só me deixa ir. Ele agiu como se não tivesse ouvido uma única palavra. Com um aceno frio, ordenou aos guardas que arrancassem pedras da formação antiga e as empilhassem sobre mim. Eles também pegaram cordas grossas, amarrando meus braços e pernas às árvores próximas, esticando meu corpo até eu não conseguir me mover nem um centímetro. Fique aí e arrependa-se. Considere uma honra rezar por Yoli. Então ele simplesmente se virou e foi embora com o necromante e os guardas, me deixando envolta em escuridão e medo. Naquela noite, uma tempestade brutal atingiu a montanha. Trovões ecoavam acima. Perdi toda a noção do tempo até que um rugido ensurdecedor abalou tudo. A terra e as pedras acima de mim começaram a se mover, e em seguida, desabaram. Uma força esmagadora. Em segundos, fui enterrada sob lama e pedras. O peso me pressionava, e eu não conseguia respirar, sendo puxada cada vez mais para a escuridão. Naquela névoa, como cenas de um livro sendo folheado, relembrei a primeira vez que conheci Zachariah. Eu estava fazendo um levantamento nas colinas quando o vi caído à beira da estrada.
No hospital, os médicos disseram que ele havia perdido a memória, e a única pessoa que ele reconhecia era eu. Não acreditei no início. Mesmo quando os pais dele chegavam, ele os expulsava do quarto. Eles achavam que eu estava manipulando tudo, mas com Zachariah me segurando daquele jeito, não podiam fazer muita coisa. Ele foi direto. Eu me apaixonei por você no segundo em que te vi, disse. Você quer sair comigo? Vi as orelhas dele ficarem vermelhas e como ele mantinha a cabeça levemente abaixada. Não pude deixar de rir. Eu não posso. Você tem uma noiva esperando por você. Ele agiu como uma criança de coração partido, me abraçando com força. Eu não quero uma noiva. Eu só quero você. Eventualmente, seus pais cederam. Nos casamos pouco tempo depois. Zachariah ainda precisava de cuidados, então pedi demissão do meu trabalho em levantamento geológico. Para que eu não abandonasse minha paixão, ele fundou uma empresa focada em exploração geológica. Nos tornamos parceiros inseparáveis. Tudo desmoronou no dia em que ele recebeu aquele e-mail. O choque foi tão grande que ele simplesmente desabou. Levei-o correndo para o hospital, apavorada. Quando ele acordou, todas as memórias que tinha de nós haviam desaparecido. Para ele, eu não era sua esposa, mas sim a mulher que levou a ex-noiva dele à morte. Ele era o mesmo homem, mas qualquer amor que sentia por mim simplesmente desapareceu. Em casa, ele montou um santuário para Yolanda e me fazia ajoelhar diante dele todos os dias. Em silêncio, a mãe dele se aproximou de mim. Como você está se sentindo? Agora ele está completamente apaixonado por outra mulher. Ele nem se lembra de você. Mesmo assim, me agarrei a uma pequena esperança. A de que ele se lembraria de mim um dia. Logo depois, descobri que estava grávida. Mas por causa de uma simples lembrança de Yolanda, Zachariah passou a agir como se quisesse me matar. O som do trovão nos meus ouvidos foi diminuindo lentamente. Então vi meu corpo caído no chão, sem vida. Zachariah, era isso que você queria. Agora, estou livre. Depois que morri, meu espírito foi atraído de volta para o lado de Zachariah. De volta à vila, Landon batia na porta do escritório. Sr. Caldwell, más notícias. Houve um deslizamento de terra na montanha onde está a senhora. Caldwell. A porta se escancarou. Um cinzeiro voou, atingindo a cabeça de Landon, seguido pela voz irritada de Zachariah. Nunca mais fale daquela vadia na minha frente. A boca de Landon se abriu, mas ele logo se calou. Ficou ali, em silêncio. Ela te mandou dizer isso? Ela é mesmo dramática. É verdade, disse Landon, puxando freneticamente uma notícia no celular para mostrar, mas Zachariah nem olhou. Zachariah olhou para uma mensagem no celular e depois o virou de tela para baixo sobre a mesa. E daí, se for verdade? Ela causou a morte da Yoli. Ela merece isso. Além disso, ela só estava me ligando e mandando mensagens. Se vai mentir, pelo menos faça algo convincente. Se ela quiser descer, pode engatinhar de joelhos desde a base da montanha até o memorial. Faça com que prove que realmente sente muito pela Yoli. Lágrimas que eu já não podia sentir pairavam no ar. Achei que tinha perdido toda a esperança, mas a dor ainda me sufocava. Encarar a verdade era cruel à sua maneira. Landon permaneceu em silêncio, de cabeça baixa. Terence entrou discretamente, com um sorriso falso. Ótimas notícias, Sr. Caldwell. Encontrei um falecido recente. É o momento perfeito. Isso pode até impulsionar seus negócios. E talvez até trazer de volta uma alma perdida. O rosto sombrio de Zachariah se iluminou imediatamente. Excelente, disse ele, segurando Terence pelo braço. Você realmente pode trazer a Yoli de volta para mim? Terence acariciou o queixo misterioso. Quando o ritual terminar, e depois do Dia dos Finados, enterre os restos e construa algo sobre o local para prender a energia. Ela pode encontrar o caminho de volta em breve, mas fique lá dentro. Se sair, vai estragar tudo. Zachariah finalmente pareceu se acalmar um pouco. Se Yoli pudesse voltar para mim, seria perfeito. É tudo culpa da Filomena. Se não fosse por ela, Yoli nunca teria morrido. Ele fechou o punho e lançou um olhar frio para o assistente. Garanta que ela fique lá até o Dia dos Finados acabar. Chega de truques, ou pode apodrecer lá para sempre. Zachariah, você já tinha dito. Acabei ficando naquela montanha para sempre. Sorrindo, ele apertou a mão de Terence e tentou convencê-lo a ficar para o jantar, agora de ótimo humor. Terence recusou com um sorriso forçado. Preciso me preparar para o ritual. Não posso ficar. Antes de sair, Zachariah o pressionou por mais detalhes e lhe entregou um grosso maço de dinheiro. O telefone sobre a mesa tocou. Zachariah franziu a testa irritado, até ver o identificador de chamadas. Seu rosto suavizou. Zach, sobre aquele depósito mineral raro que você encontrou, estarei aí em 3 dias para conferir. Zachariah não conseguiu conter a empolgação. Ele desligou e riu alto. Vá buscar minha esposa. Ela descobriu esse depósito. Ela conhece tudo como a palma da mão. Que essa seja a chance dela de consertar as coisas. Landon permaneceu em silêncio, ainda de cabeça baixa. Irritado, Zachariah derrubou um copo da mesa, quebrando-o no chão. O quê? Está ignorando minhas ordens agora? Diga para ela parar com essa besteira. Quando voltar, vai ficar ajoelhada no memorial por 3 dias seguidos. É o mínimo que pode fazer pela Yoli. Ela precisa implorar pelo perdão da Yoli.
Landon prendeu a respiração, preparando-se para falar. Sr. Caldwell, a Sra. Caldwell está... Um barulho vindo do pátio o interrompeu. Ambos se viraram. Seus olhos se arregalaram de choque. Yolanda estava ali no pátio parecendo perfeitamente bem. Zachariah esfregou os olhos, certo de que estava alucinando. Com lágrimas nos olhos, Yolanda correu para seus braços. Zach, senti tanto a sua falta todos os dias. Ficar sem você era uma tortura. Então ela o empurrou, parecendo apavorada enquanto recuava em direção ao portão. Eu não deveria ter voltado. Filomena nunca deixaria isso acontecer. As palavras dela inflamaram a raiva de Zachariah. Ele a puxou para perto, segurando-a de forma possessiva. Não importa. Ela se foi. Ela não vai mais te incomodar. Israel Reddit. Segurá-la tornou tudo real. Yolanda estava de volta. Aquilo não era um sonho. Uma memória rápida passou por sua mente. Um momento íntimo com uma mulher cujo rosto estava borrado, mas com uma pequena pinta vermelha no lóbulo da orelha. Seus olhos se voltaram instintivamente para a orelha de Yolanda. Estava lisa, sem marcas. Se não era a Yoli, então quem? Eu realmente me apaixonei por Filomena? Ele se perguntou. Landon suspirou. Sr. Caldwell, a Sra. Caldwell morreu naquele deslizamento de terra. Devemos ao menos recuperar o corpo para um enterro digno. Zachariah hesitou, dividido. Ainda assim, havia acabado de garantir a Yolanda que ela não teria mais que lidar com Filomena. A mulher em seus braços tremia levemente. Mena era geóloga, sussurrou ela com a voz trêmula. Ela estava sempre nas montanhas. Um deslizamento de terra matando ela? Talvez ela tenha ouvido que eu voltei. Eu sabia que ela me odiava. Por que mais ela me empurraria daquele penhasco? Ela parou de repente, cobrindo a boca, como se tivesse falado demais. Zachariah segurou seus ombros urgente. O quê? Ela te empurrou? Seus nós dos dedos ficaram brancos quando ele bateu o punho na mesa. Vá, ordenou a Landon com a voz endurecida. Traga aquela mulher de volta. Ela vai pagar por isso. Em seguida, pegou Yolanda no colo, que chorava como se fosse desmaiar, e a levou para o andar de cima. Deixado sozinho, Landon se sentiu completamente impotente. Como ele poderia trazer de volta alguém que já havia morrido? No andar de cima, Yolanda contou, emocionada, sua versão da história para Zachariah. Como o salvou após o acidente, como eu a expulsei e roubei o crédito, como a empurrei do penhasco e sua longa jornada de volta até ele. Prefiro morrer a ficar sem você. Ao ver seus olhos vermelhos e inchados, uma leve dúvida surgiu em Zachariah. Algo não parecia certo, como se faltasse uma peça importante. Yolanda segurou o rosto dele. Você ainda está pensando nela, não é? Você se apaixonou por ela. Eu sabia que voltar era um erro. Zachariah a abraçou com força, afastando a dúvida. De jeito nenhum. Eu te amo. Você sentiu minha falta? Então prove. Yolanda corou e o empurrou de leve, mas ele insistiu, conduzindo-a até a cama. Quando aquela mulher voltar, você pode lidar com ela do jeito que quiser. Sem se segurar. Seus olhos escureceram. Logo, o quarto foi tomado pelos sons da paixão. Passaram a noite juntos, celebrando o reencontro. Ao amanhecer, Zachariah permaneceu acordado, observando a mulher adormecida. Tudo parecia corresponder às memórias que lentamente retornavam. Mesmo sem a pequena pinta, ele estava convencido de que era ela. Não a decepcionaria novamente. Filomena vai pagar. Yolanda já sofreu o suficiente, pensou. Sr. Caldwell, você precisa ouvir isso. Senhora. Caldwell. Landon entrou de repente, em pânico. Zachariah lançou um olhar cortante. Yoli está dormindo. Fique quieto. Qual é o problema? Landon congelou, o coração disparado. Olhou nos olhos de Zachariah e disse: Israel Reddit. O corpo para o ritual é o da Sra. Caldwell. As palavras saíram de uma vez. Suas pernas cederam e ele caiu no chão. Zachariah franziu ainda mais a testa. Que tipo de truque é esse? Ela acha que isso vai fazê-la ser perdoada? Pensou. Um cheiro pútrido começou a se espalhar pelo ar. Ele cobriu o nariz, o olhar baixando lentamente. Quando percebeu que era eu, cambaleou para trás e desabou no chão. Mãos o ajudaram a se levantar. Zach, você não está vendo? Filomena faria qualquer coisa para nos separar, até fingir a própria morte. Talvez eu devesse ir. Zachariah saiu do transe, o rosto escurecendo ao lançar um olhar fulminante para Landon. Você quase me enganou. Faz parte desse teatrinho dela? Tudo bem, então ela está fingindo estar morta? Vamos ver quanto tempo ela aguenta isso. Cego pela raiva, Zachariah arrancou o cinto. Ignorando os apelos de Landon, entrou furioso na sala do memorial. Ele começou a golpear meu corpo sem vida. Você é especialista em fingir, não é? Vamos ver como vai fingir agora. Vamos, nem pense em fazer um som. Yolanda observava de lado, com um leve sorriso nos lábios. No fim, ele é meu, pensou. Ele só parou quando o cinto se rompeu. Caiu no chão, sem fôlego, murmurando. Você mereceu. Yolanda se aproximou para ajudá-lo a se levantar. Não fique tão nervoso, Zach. Ninguém finge a morte de forma tão convincente. Ela provavelmente está escondida em algum lugar. Quando se acalmou,
Zachariah ficou irritado por achar que estava sendo enganado. Vamos ver quanto tempo ela mantém isso. Vou me divorciar dela e me casar com você. Yolanda se surpreendeu com a proposta e o abraçou com força, a voz trêmula. Você realmente se casaria comigo? Ao segurar o corpo magro dela, uma imagem rápida de um rosto sério cruzou sua mente, desaparecendo antes que pudesse entender. Ela vai ter que aparecer quando eu e Iole nos casarmos, pensou ele com amargura. Ele segurou a mão de Yolanda, reservou o hotel mais luxuoso da cidade, espalhou pétalas de rosa por todo o lugar e lançou fogos de artifício durante a noite inteira. Então se ajoelhou com um enorme diamante. Case-se comigo, Iole. Enquanto isso, meu corpo espancado permanecia sozinho na silenciosa sala do memorial. Observei os fogos de artifício explodindo no céu. Tudo o que consegui pensar foi: seja feliz. Zachariah passou a noite inteira olhando para o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação minha. Ela nunca ficou tão quieta assim. Antes eu não conseguia me livrar dela. Por que tudo parece tão vazio agora? Enquanto Yolanda tirava fotos, ele ficava inquieto. Só queria terminar aquilo e falar com seu assistente. Você está pensando na Filomena, não é? Ela mal se foi. Ela me empurrou daquele penhasco e te roubou de mim. Fui eu quem te salvou. Os soluços dela apertaram o coração dele. Zacarias se repreendeu. Iole é muito melhor que aquela cobra. Como fui tão cego? Por que me importar com uma mentirosa? Ele puxou Yolanda para perto. Não vou deixar você ir nunca mais. Eu prometo. Um olhar rápido e calculista passou pelos olhos dela, mas ele estava distraído demais para perceber. Mais tarde, Terence ligou, insistindo no enterro. Parabéns por ter recuperado seu amor, Sr. Caldwell, mas precisamos enterrar os restos logo, ou tudo terá sido em vão. Zachariah não discutiu. Faça o que for preciso. Você será bem pago. Sem pensar, abraçou Yolanda com mais força. Ele não podia perdê-la de novo. Em casa, Zachariah encontrou Landon com os olhos vermelhos. Sentiu uma pontada de confusão. Por que essas lágrimas? Você não é órfão? O Sr. Dunlap está vindo verificar o sítio mineral. Traga a Filomena aqui. Depois resolvemos o que ela fez com a Iole. Landon ergueu a cabeça, a voz falhando enquanto gritava. Sr. Caldwell, a Sra. Caldwell está morta. Ela se foi para sempre. Você a enterrou e a selou com concreto. A construção de um novo prédio já começou. Ela não vai voltar. Nunca mais. Zachariah riu com amargura e lançou um olhar frio. Como ela pode ser tão insensível? Sabe que esse negócio é enorme e ainda assim fica escondida, fazendo drama. Ela é só uma mulher fria e egoísta. Um sorriso amargo surgiu em meus lábios. Então era assim que ele me via. Landon olhou para Zachariah, incrédulo, e lhe entregou um documento. É a certidão de óbito. Zachariah pegou o papel e o rasgou sem sequer olhar. Ainda tentando me enganar com falsificações? Derrotado, Landon respondeu secamente. Então veja o processo de divórcio. Como Zachariah pretendia se casar com Yolanda, finalizar o divórcio era sua preocupação imediata. Ele acessou o registro online. Um aviso apareceu imediatamente. A requerente, Filomena Howell, está falecida. O casamento está legalmente dissolvido. Zachariah se recusava a acreditar. Ele discou meu número, apenas para ouvir uma gravação fria e automática. Seu coração afundou. Ela deve estar em trabalho de campo. Não há sinal lá fora, pensou desesperado. Então tentou ligar para meus colegas. Todas as chamadas foram recusadas. Ele se animou de repente e se levantou. Eu sabia. Ela está em uma viagem de trabalho. Dessa vez ela realmente me deixou no escuro. Vamos resolver isso quando ela voltar. Landon apenas balançou a cabeça e saiu. Mas um profundo desconforto tomou conta de Zachariah. Para acalmar os nervos, ele foi até a estação de busca e resgate. No quadro de avisos público, encontrou meu nome. Ele deu um tapinha no ombro de Landon. Eu sabia que você estava mentindo. Eu vi o nome dela. Eles a salvaram. Ela está viva. Onde ela está? O Sr. Dunlap está chegando em breve. Eu preciso dela aqui. Landon não respondeu. Apenas apontou para o cabeçalho em negrito acima dos nomes. Senhor. Caldwell, essa é a lista de vítimas. Zachariah congelou. Ele não ousou se virar. Landon virou seu rosto em direção ao quadro. Zachariah viu. Seus olhos se arregalaram. Ele afastou a mão de Landon. Não, isso não pode estar certo. Ela não morreria lá fora. Ela era geóloga. Mas eu era apenas humana. Fui amarrada àquelas árvores e esmagada sob pedras. Não conseguia me mover. Como alguém poderia sobreviver a um deslizamento daqueles? Diante da negação obstinada de Zachariah, Landon finalmente perdeu o controle. Apontou o dedo para ele, a voz se elevando. Você a deixou amarrada e presa sob pedras. Como ela poderia ter escapado? Você poderia tê-la salvado. Ela entrou em contato com você, e você ignorou, achando que era um jogo. Você é o único responsável pela morte dela. Zachariah caiu no chão, desmoronando em soluços. O telefone dele tocou. Pensando que era eu, atendeu rapidamente, cheio de esperança.
Zack, venha me ajudar a escolher meu vestido de noiva. A voz de Yolanda extinguiu imediatamente aquele lampejo de esperança. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Ela se foi. Como poderia ser ela? Yolanda continuava falando de forma carinhosa ao telefone, mas agora sua voz apenas o irritava. Uma pergunta repentina surgiu em sua mente. Será que ele realmente a amou alguma vez? Irritado, Zachariah desligou e arrastou Landon para procurar em todos os lugares que eu costumava frequentar. Não encontraram nada. Em vez disso, receberam gritos furiosos dos meus antigos colegas. Fragmentos de memória começaram a surgir em sua mente. A pequena pinta vermelha se destacava com clareza. Ele precisava descobrir a quem ela pertencia. Zachariah pisou no acelerador e dirigiu direto para casa. No momento em que entrou, Yolanda o cumprimentou, com um olhar misterioso cuidadosamente encenado. Olha o que eu encontrei. Ele não entrou no jogo habitual entre os dois. Percebendo o humor dele, ela simplesmente entregou o que tinha. O casamento é mais importante, pensou. Mena não está morta. Zachariah a agarrou, animado, os nós dos dedos ficando brancos. Eu sabia. Um lampejo de ressentimento passou pelos olhos de Yolanda. Ela fugiu com outro homem. Zachariah se recusava a te acreditar. Arrancou o envelope das mãos dela e o rasgou. Sua reação só fez o ressentimento de Yolanda crescer. A carta dizia que eu havia fugido com outro homem. Detalhava como eu tinha roubado o crédito por resgatar Zachariah e terminava com bênçãos para ele e Yolanda. Zachariah balançou a cabeça em negação. Yolanda rapidamente reforçou a mentira. Zack, paguei caro por essa investigação. Uma mulher como ela não vale o seu tempo. Ela se pressionou contra o peito dele, mas ele sentiu apenas repulsa, o estômago revirando. Ele a empurrou e subiu as escadas. Yolanda tentou segui-lo e ajudá-lo, mas ele a dispensou. Ela ficou parada, sem acreditar no que havia acontecido. No andar de cima, Zachariah foi direto para o escritório onde eu costumava ficar. Ele começou a vasculhar gavetas e armários, procurando qualquer vestígio de mim. Logo encontrou meus diários e cadernos. Seus dedos tremiam levemente. A cada página que lia, as memórias fragmentadas em sua mente se tornavam mais nítidas. Resgatei um homem hoje. Ele insiste que sou a esposa dele. Que estranho. Eu disse que sim. Estamos casados. Espero que um dia tenhamos um bebê. A entrada mais recente dizia: finalmente estou grávida. Ele vai se lembrar do nosso passado. Eu acredito nele. Zachariah não conseguiu continuar lendo. Agarrou a borda da mesa, as unhas cravando na palma da mão, entorpecido pela dor. A dúvida o consumia. Quem estava dizendo a verdade, Yolanda ou eu? Sem hesitar, ele dirigiu até seu refúgio privado. Ao abrir a porta, congelou. As paredes estavam cobertas com fotos minhas. A pequena pinta vermelha, vívida, no lóbulo da minha orelha se destacava em todas as imagens. Havia fotos nossas juntos. Ninguém mais sabia daquele lugar. Será que isso significa... Afastando as próprias dúvidas, ele notou o computador. Parecia estranhamente familiar. Atordoado, aproximou-se. Quando percebeu que era meu, um suspiro preso escapou de sua garganta. A essa altura, a verdade era inevitável. Ele estava errado. Com as mãos trêmulas, digitou seu próprio aniversário como senha. No instante em que desbloqueou, cobriu o rosto e desabou. A tela estava cheia de fotos cuidadosamente organizadas, registrando todo o nosso relacionamento, até o relatório final do teste de gravidez. Na caixa de entrada, encontrou mensagens de Yolanda para mim. Páginas inteiras de ameaças. Sobrecarregado, Zachariah finalmente desmoronou, o rosto contorcido pelo arrependimento. Ao tentar se levantar, derrubou uma caixa sobre a mesa. Dentro dela estava o símbolo do nosso amor, um raro pedaço de geodude ametista. A dor o atingiu com força. Ao se abaixar para pegá-lo, bateu a cabeça na borda da mesa. Naquele instante, as memórias seladas se romperam. Meu rosto voltou nítido à sua mente. Zachariah afundou no canto, segurando a ametista, e chorou de forma incontrolável. Zachariah voltou para casa com o coração entorpecido. Ao ver o pátio familiar, tudo em que conseguia pensar era em mim. Zack, onde você estava? Perguntou Yolanda. Num impulso repentino, ele a puxou para um abraço apertado. Filomena. Achei que nunca mais te veria. A mulher em seus braços ficou rígida. Sou a Yolanda. Ele a soltou imediatamente, a realidade o atingindo em cheio. Yolanda o encarou, os olhos afiados. Ele se lembrou de tudo? Impossível, pensou. Zack, disse ela, mudando o tom. O Sr. Dunlap está esperando. Deixe que eu cuide da reunião. Vou revisar os arquivos rapidamente. Israel Reddit. Zachariah descartou a ideia. Aquela descoberta era minha. Ela não iria roubar o crédito. Ele segurou o braço de Yolanda e a empurrou para o sofá, impondo-se. Foi mesmo você? A Filomena realmente te pressionou? A intensidade dele a deixou inquieta. Ela forçou um sorriso, a voz trêmula. Claro que fui eu. Você não acredita em mim? Aquela mulher disse que te salvou. Ela te tirou de mim e tentou me matar. E agora você está me questionando? Que timing horrível. Um desentendimento logo agora? Uma mulher elegantemente vestida entrou no cômodo. Sua mãe. Zack, você esperou todo esse tempo pela Yoli. Agora que ela voltou, é assim que a trata?
Ela te salvou. Teve seu mérito roubado por Filomena. Foi jogada de um penhasco e ainda lutou para voltar. E você responde com desconfiança? O casamento está próximo. Esqueça essa mulher cruel. Foque em ter um filho. Isso é o que importa. Yolanda desviou o olhar, aparentemente tímida, com lágrimas brilhando nos cílios. Zacaraia ficou atônito. Até sua mãe estava do lado de Yolanda. Ele percebeu o quanto eu havia sofrido todos aqueles anos e o quanto foi cruel comigo. Para evitar uma cena, fingiu concordar e chamou Landon. Me conte tudo. Landon o observou com cautela. Sr. Caldwell, você se lembra de tudo agora? Zacaraia fechou os olhos e assentiu, o rosto marcado pela dor. A Sra. Caldwell passou por muita coisa. Foi você quem Yolanda enganou para subir a montanha. Você caiu. Foi a Sra. Caldwell quem te salvou. Yolanda sabia que você tinha perdido a memória e não quis se envolver. Ela foi embora por conta própria. A Sra. Caldwell nunca fez nada contra ela. Vocês eram felizes. Você viajou. Você falava do bebê. Então você recuperou a memória, menos dela. Mesmo assim, ela continuou acreditando que um dia você a reconheceria. Ela suportou tudo, até que... Landon não conseguiu terminar. Baixou a cabeça. Os ombros de Zacaraia tremiam com soluços silenciosos. Lágrimas pesadas caíam no chão. Landon tirou do bolso meu celular rachado e o entregou a ele. Foi tudo o que encontramos. É da Sra. Caldwell. Você deveria ficar com ele. As mãos de Zacaraia tremiam ao pegá-lo. Ele encontrou um carregador e o ligou. A tela acendeu, revelando nossa foto de casamento. Estávamos sorrindo. Aquela imagem o feriu profundamente. Ele digitou seu aniversário para desbloquear. Um rascunho não enviado apareceu. Espero que nunca mais nos encontremos. Presas nas frestas do aparelho havia manchas avermelhadas, quase imperceptíveis. Segurando o celular, Zacaraia se virou para Landon, a voz urgente. Me leve até lá. Agora. Onde você a enterrou? Eles foram direto para o local. Uma pequena construção já estava sendo erguida. Terence se aproximou com um sorriso satisfeito. Está completo, Sr. Caldwell. Exatamente como planejamos. Seus desejos serão realizados. Seu amor perdido vai voltar. Zacaraia encarou o rosto presunçoso do homem e sentiu uma onda de raiva pura. Desenterrem! Ordenou. Terence tentou impedir, desesperado. Sr. Caldwell, você não pode fazer isso. Se destruir o local, tudo pelo que trabalhamos será arruinado. E a Yolanda? Acrescentou hesitante. Zacaraia se virou bruscamente, o olhar fixo em Terence. Como ele sabia de Yolanda? Tudo começou a fazer sentido. O momento era perfeito demais. Yolanda reapareceu exatamente quando ele afirmou que o ritual estava pronto. Os dois estavam envolvidos. Sem hesitar, ele fez um sinal para a segurança. Prendam-no. Então entrou na cabine da escavadeira. Ele mesmo destruiria aquilo. Terence gritava desesperado. Pare! Você vai destruir o seu próprio destino. Vai machucar alguém que ama. Zacaraia não parou. A escavadeira avançou, destruindo a estrutura recém-construída. A fundação cedeu, desmoronando completamente. Quando tudo virou escombros, Terence caiu de joelhos, derrotado. Acabou, tudo acabou. Zacaraia o agarrou pela gola. Me diga, qual era o plano? Seus olhos estavam vermelhos, a expressão tomada pela fúria. Sob a pressão, Terence cedeu. Foi a senhorita Gomery. Ela disse que precisava de dinheiro. Disse que você estava obcecado por ela. Que tudo seria fácil. Zacaraia o soltou com desprezo. Sem perder tempo, correu até o local e começou a cavar com as próprias mãos. A terra era dura, cheia de pedras. Suas mãos logo se feriram, o sangue escorrendo, mas ele não parecia sentir. Ele cavava sem parar. As lágrimas caíam como uma enxurrada. Ele chorava abertamente, sem se conter. Eu destruí tudo. Fui eu. Depois de um tempo que pareceu eterno, ele finalmente encontrou meu corpo. Zacaraia me carregou de volta para casa. Na sala, ele me colocou com cuidado e, em seguida, mandou amarrar Yolanda. Forçou-a a se ajoelhar diante do meu retrato. Yolanda desmoronou, chorando. Zack, me escuta, me perdoa. Eu só precisava de dinheiro. Eu posso recomeçar. Eu posso ficar com você. Zacaraia a encarou com frieza. Ela está morta. Morta por sua causa. Yolanda tremia, tentando se aproximar, como se ainda pudesse convencê-lo. Nesse momento, sua mãe apareceu, apressada. Ao ver a cena, correu para Yolanda. Zack, o que você está fazendo? Solte-a. Zacarias respondeu com um tom gelado. Mãe, se você quer defendê-la, então considere nossos laços encerrados. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Muito bem. Então você não é mais meu filho. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. E no centro de tudo, eu permanecia ali, imóvel, enquanto finalmente a verdade vinha à tona. Um sorriso estranho e distorcido surgiu nos lábios de Zacarias. Quando Yolanda tentou seguir sua mãe para fora, ele a agarrou e a arrastou de volta. Pegou uma faca da mesa e estudou o rosto dela. Israel Hedget. Com um movimento rápido, cortou. Antes que Yolanda pudesse reagir,
Vários talhos surgiram em suas bochechas. Você roubou o crédito dela. É justo que carregue as cicatrizes dela também. Olhei para meu próprio rosto marcado, depois para Yolanda e Zachariah em seu frenesi, e apenas balancei a cabeça. Qual era o sentido? Zachariah então pegou a caixa de metal, ainda manchada de sangue. A lembrança de mim lutando lá dentro o encheu de autodesprezo. Ele havia ficado de braços cruzados enquanto eu perdia nosso bebê, apenas para me insultar. Com uma mão segurando uma garrafa de bebida e a outra puxando Yolanda, ele a arrastou até a caixa. Ela batia a cabeça no chão, desesperada. Desculpa, eu estava errada. Por favor, me solta. De repente, ela pareceu se lembrar de algo. Inclinou-se e sussurrou no ouvido dele. Os olhos de Zachariah brilharam. Sério? Achando que havia encontrado uma saída, Yolanda assentiu rapidamente. Sim, é verdade. Perfeito. Tranque ela dentro. Yolanda o encarou atônita. Ela havia acabado de dizer que estava grávida. Por que ele estava fazendo aquilo? Você vai sofrer tudo o que ela sofreu. Ela perdeu nosso filho. Agora você vai saber exatamente como isso é. Peixes se agitaram dentro da caixa. Era uma espécie que ele havia encomendado especialmente. Enquanto Yolanda gritava, ele coçou a orelha, impaciente. Ela é barulhenta demais. Coloquem uma mordaça nela. Foi você, Zachariah. Você causou a morte dela. As palavras dela se perderam. Zachariah sabia que era verdade. Tudo havia começado com ele. Ele cambaleou para longe, pegou uma máquina de cortar cabelo e raspou a própria cabeça. Em um ato distorcido de penitência, queimou o couro cabeludo com uma vela, se cortou e começou a copiar escrituras usando o próprio sangue. Sua mãe apareceu várias vezes, mas ele se recusou a vê-la. Publicou um aviso legal rompendo todos os laços familiares. Sua empresa logo faliu. Diante do desprezo público, ele se retirou para a montanha. Yolanda, quebrada e à beira da morte, foi levada junto. Ele acorrentou seus braços e pernas. Observando Zachariah limpar cuidadosamente a decomposição do meu corpo, senti um turbilhão de emoções. Já era tarde demais. O arrependimento não tinha valor. Ele tratava meus restos com um cuidado obsessivo, como se fossem uma relíquia sagrada. Zachariah, nada do que você fizer vai trazê-la de volta. Você a matou. Cansado da voz de Yolanda, ele cortou a língua dela e a jogou para os cães selvagens que rondavam a montanha. Usando apenas as mãos, cavou um buraco para me enterrar. Dia após dia, obrigava Yolanda a se ajoelhar diante do túmulo. Sua própria penitência consistia em percorrer a montanha de joelhos, além do ritual diário de escrever com o próprio sangue. Ele ficou magro, esquelético, irreconhecível. Quando a pegou roubando a comida deixada como oferenda no meu túmulo, a espancou violentamente. Um dia, ele a levou mais fundo na floresta. Ela nunca mais voltou. Na última vez em que escreveu com seu próprio sangue, Zachariah incluiu uma confissão completa e a enviou às autoridades. Depois, deitou-se ao lado do meu corpo em decomposição, indiferente ao cheiro e aos insetos, e me abraçou como se eu ainda estivesse viva. Você é tão cruel, Filomena. Nem aparece nos meus sonhos. Você me odeia tanto assim? Eu sei que errei. Na confissão, ele detalhou como causou a morte da esposa e como matou Yolanda. Ele morreu a caminho da prisão. Senti meu corpo se tornar translúcido, seguindo em direção ao desconhecido. Enquanto o mundo dos vivos se desfazia atrás de mim, senti algo diferente daquela dor constante que me acompanhava. Leveza. Não era apenas o fim do sofrimento. Era como se algo estivesse me chamando. A montanha, o sangue, a traição. Tudo começou a se dissolver como poeira ao vento. Antes de desaparecer completamente, olhei uma última vez para trás. Zachariah ajoelhado, destruído. Tarde demais. Yolanda. Já não importava. Nada daquilo importava mais. Fechei os olhos. Quando os abri novamente, não havia escuridão. Havia silêncio. Um silêncio calmo, acolhedor. Meu corpo não doía mais. Minhas mãos estavam limpas, sem sangue, sem marcas. E então, senti. Um toque suave. Olhei para baixo. Uma pequena mão segurava a minha. Meu coração, aquele que eu achei que tinha sido destruído, bateu de novo. Lentamente, me ajoelhei. Ali, diante de mim, estava uma criança. Olhos tranquilos. Calmos. Familiar. Lágrimas vieram, mas dessa vez não eram de dor. Você voltou para mim? Sussurrei. A criança não respondeu com palavras, apenas sorriu. E naquele sorriso, eu entendi. Nem tudo havia sido tirado de mim. Nem tudo estava perdido. Pela primeira vez, desde tudo aquilo, eu sorri também. Sem mágoa, sem ódio, sem arrependimento. Apenas paz. Segurei sua mão com mais força, e sem olhar para trás dessa vez, caminhei em direção à luz. Fim, que Deus te abençoe.